Bom, pessoal, como a gente tinha falado, a gente vai fazer uma pequena retomada da isomeria ótica, que é o assunto da apostila 2. Foi a última isomeria que a gente viu, certo? A gente viu os 5 casos da plana, vimos os 2 casos da espacial, a geométrica, né? Até a parte geométrica caiu na prova. Mas a isomeria ótica a gente tirou, né? Porque foi passado muito rápido o conceito e alguns se sentiram meio perdidos na hora de entender o que é isomeria ótica. Então a gente vai retomar agora, nesse primeiro tempo, dessa aula de quinta-feira, e no segundo tempo a gente volta para a gente começa a apostila 3, na parte de reações orgânicas, tá? Então vai ser um apanhado geral sobre a ótica. É claro que ela vai ela vai ser cobrada agora, já que ela não foi cobrada no segundo bimestre, no terceiro bimestre, em alguma avaliação, a gente cobra alguma parte só da isomeria ótica. Tá joia? Dúvidas, vocês podem me interromper e perguntar. Olha, não entendi essa parte aqui. Então vai ser uma retomada desse assunto. Tá ok? Vamos lá então? Então tá, pessoal. Isomeria ótica, apostila 2, lá na página 467, tá? Se quiser localizar por aí. Vamos lá? Toda aquela parte inicial de luz polarizada, certo? O que é luz normal, o que é luz polarizada, o que é luz comum, a gente vai passar batido. O link está aqui, ó, para quem quiser dar uma olhada depois sobre o que é. Mas o interessante para nós aqui na química é o seguinte: as substâncias opticamente ativas, ou seja, aquelas que apresentam isomeria ótica, elas têm a capacidade de desviar o plano da luz polarizada. Aqui naquele esquema que a gente já viu, pega a luz natural, passa pelo prisma de Nicol, que é um material que consegue polarizar a luz, né? Você coloca uma substância química na frente dessa luz polarizada, se ela tiver atividade ótica, ela vai ser desviada ou para a direita ou para a esquerda, certo? Isso é o princípio de uma substância que tem atividade ótica. Ela consegue desviar o plano da luz polarizada. Mas o que é que nos interessa, né, em termos de condições estruturais na química orgânica? Como é que eu sei que uma substância orgânica tem isomeria ótica? Tá? Bom, a primeira condição é essa daqui. Ó. Eu tenho que ter um carbono com 4 ligantes, certo? O carbono sempre vai fazer 4 ligações. Só que o carbono pode ter 4 ligantes, 3 ligantes, 2 ligantes, né? Carbono tetraédrico, carbono trigonal, carbono linear. Para que eu observe uma substância, para que ela tenha a isomeria ótica, ela vai ter que ter a chamada assimetria molecular. E o que isso corresponde em termos de estrutura? Ela vai ter que apresentar um carbono, né, com 4 ligantes diferentes. Olha só. Os 4 grupos ligados ao átomo de carbono, eles devem ser diferentes entre si, certo? Então, tem um carboninho aqui com 4 ligantes, e todos esses 4 ligantes devem ser diferentes entre si, certo? Esse carbono que apresenta 4 ligantes diferentes entre si é chamado de carbono assimétrico ou quiral, tá? Então, um carbono que tem 4 ligantes diferentes entre si é chamado de carbono assimétrico ou quiral, ok? Está aqui um exemplo. Está aqui o meu carbono e eu tenho 4 grupos distintos ligados a ele. Só lembrando que um carbono assimétrico ou quiral deve ser marcado com um asterisco, né, numa prova, num exercício. Se o cara não te falar nada, ele só diz o seguinte: marque o carbono quiral do composto abaixo. Se ele só falou isso, você vai marcar o carbono quiral com um asterisco. Se ele deu uma ordem, alguma condição, assinale, sublinhe, pinte, aí tudo bem. Mas se ele não fala nada, é só disser marque o carbono assimétrico do composto abaixo. Você vai marcar o carbono assimétrico com um asterisco, como está aqui. Ok? Tá? Então, vamos olhar o nosso exemplo. Nós temos esse carbono aqui e 4 grupos ligantes totalmente diferentes ligados a ele, certo? Uma pergunta. Vocês conseguem reconhecer algum grupo funcional presente nessa estrutura? Né? Esperando as respostas. Álcool? Álcool, beleza. O que é um álcool, pessoal? O que é um álcool? Como é que eu rendei? Tem OH Duplo O? ligado ao carbono. OH. OH ligado a carbono saturado. Né? Lembra bem disso, porque o OH não aparece só no álcool, tá? Então, o álcool tem OH ligado a carbono saturado. Tem mais algum outro grupo funcional? Tem mais algum outro grupo? Hidrocarboneto? Hidrocarboneto? Não, não tem hidrocarboneto. Quando aparece, tem que aparecer sozinho. Só pode aparecer ele. Já tem um álcool, não posso mais chamar de hidrocarboneto. É aldeído? Um ácido carboxílico. Ácido carboxílico, né? Essa ponta aqui, ó, C dupla OH, isso é um ácido carboxílico, tá? Então, nessa estrutura nós temos álcool, hidroxila ligado a carbono saturado,
e um ácido carboxílico, também ligado nessa estrutura, tá? Esse carbono, então está ligado a uma hidroxila, a uma carboxila, a um hidrogênio e a um grupamento metil, tá? Todo este composto aqui possui assimetria molecular porque ele apresenta o tal do carbono quiral ou assimétrico, que é um carbono que se encontra ligado a 4 grupos diferentes. Ó, os 4 grupos têm que ser diferentes, pessoal. Tá? Não pode ser nada igualzinho. Lembra que é o grupo inteiro. Você pode pensar, mas está ligado a carbono e está ligado a carbono aqui também. Não, é o grupo inteiro que ficou para cá. Então, para esse lado é um metil, para esse lado é uma carboxila. Para a parte de cima é uma hidroxila, para a parte de baixo é um hidrogênio. Então, esse composto aqui tem atividade ótica, desvia o plano da luz polarizada, porque ele tem carbono quiral, certo? O nome dele, usual, é ácido lático, tá? Mais conhecido oficialmente como ácido 2-hidroxipropanoico. Esse 2 aqui marca a posição da hidroxila, né, nessa cadeia carbônica. É um composto de função mista, né? Apresenta tanto o ácido carboxílico como o álcool, tá? Então, o nome oficial dele seria ácido 2-hidroxipropanoico. Ele possui atividade ótica, certo? Então, tá aqui, ó, o ácido 2-hidroxipropanoico. A natureza consegue fabricar esse composto aqui de duas maneiras. Lembrando que na isomeria espacial é a mesma substância que a natureza consegue apresentar de maneiras diferentes. E como é que eu vejo isso? Vamos colocar isso aqui ó, na forma de bastões e varetas. Tá? Lá, carbono no centro, né, que é o meu carbono quiral, representado em preto aqui. O hidrogênio para a parte de cima. A carboxila em verde. A hidroxila para baixo, em vermelho. E o grupamento metilo aqui do lado. Se você imaginar isso daqui de frente de um espelho, né, ele vai fazer a imagem especular dele do outro lado. Então, a imagem no espelho seria essa daqui, ó. Hidrogênio para cima, carbono no centro, a carboxila para frente, né, a hidroxila para cá e o grupamento metila para trás do plano, certo? Então, esse era o ácido lático. Você imaginou ele em frente a um espelho, criou a chamada imagem especular. A natureza, então, consegue fabricar esses dois tipos de compostos, tá? Tanto essa estrutura espacial aqui, quanto essa. Então, quando você estiver diante de um composto que apresente um único carbono assimétrico quiral, o cara te pedir para desenhar os isômeros, né? Basta você imaginar um espelho na frente e desenhar do outro lado a estrutura invertida. Olha só, são isômeros porque, aparentemente, parece ser a mesma substância, mas ela tem algumas atividades biológicas até diferentes. São imagens um do outro e elas não são sobreponíveis. Olha só, se você retirar o espelho e colocar uma imagem sobreposta à outra, vocês vão notar que os grupos não batem. Os hidrogênios até coincidem, certo? A hidroxila ficou fora de plano. Aqui o metil está batendo com o hidrogênio que está, o grupamento, um hidrogênio que está com o grupamento carboxila que estava para trás, e a mesma coisa acontece aqui. Então, olha só voltando, né? Se você pega um composto, está aqui o nosso ácido lático, coloca ele em frente a um espelho, você vai produzir a sua imagem especular. A partir de agora, você tem os enantiômeros, são os dois isômeros desse cara. Não é o mesmo composto que quando eu tento sobrepor uma imagem à outra, os grupos funcionais não se encaixam, certo? Então, você, portanto, está diante de um composto que apresenta um único carbono quiral e você conseguiu produzir dois isômeros dele. Colocando no próximo slide, que é melhor de ver, ó, é o mesmo composto. Está aqui o nosso ácido lático, colocou de frente ao espelho e você tem a imagem especular um do outro, certo? Então, no resumo breve, se uma substância tem um único carbono quiral, ela consegue produzir dois isômeros opticamente ativos, certo? Um que desvia o plano da luz para a direita, que eu chamo de ácido delático, né, de destrógeno, e o outro que desvia o plano da luz para a esquerda, que eu chamo de ácido L-lático ou levógeno. Se eu fosse colocar na nomenclatura oficial, ácido D2-hidroxipropanoico e o outro ácido L2-hidroxipropanoico, certo? Tanto o ácido lático positivo quanto negativo, ou seja, aquele que desvia para a direita quando aquele para a esquerda, tem ponto de fusão, tem densidade iguais, mas tem rotação do desvio da luz completamente diferente. E podem apresentar atividades biológicas diferentes também. Então, isso é muito importante, por exemplo, na busca de medicamentos. Se você fabrica, né, uma nova droga capaz de ter capacidades antitumorais, por exemplo, né, ou analgésicas, e essa substância possui centro de assimetria, ou seja, carbono quiral, você vai ter que identificar em laboratório depois qual dos dois isômeros realmente tem aquela atividade biológica. Que às vezes um é um placebo, né, não serve para nada, e o outro isômero pode apresentar alguma atividade biológica. Se você fabricar um medicamento, né, que apresente um isômero que não tem atividade biológica,
não vai ter efeito nenhum em termos de medicina, certo? Então, em termos biológicos, essas substâncias podem apresentar características diferentes. Por isso é importante fazer os testes laboratórios. Então, para quem vai para a área médica aí lá na frente, né, se for trabalhar com pesquisas, e um dia for sintetizar novos medicamentos, né, a hora que descobrir que esse medicamento que você sintetizou, o princípio ativo, essa substância possui isomeria ótica, porque tem carbono quiral, vai ter que identificar qual dos isômeros possui realmente aquela atividade biológica que você está literalmente buscando, certo? Então, o detalhe é o seguinte, tá? Bom, vou voltar só no slide anterior. Se você tem um composto que apresenta um carbono quiral, você terá no mínimo 2 isômeros ativos. Um que vai desviar o plano da luz para a direita, que você vai chamar de isômero B, e um que vai desviar o plano da luz para a esquerda, que você vai chamar de isômero L, certo? Como é que eu vou saber quem é quem? Na hora do exercício você não sabe. Simplesmente você vai escolher aleatoriamente quem você vai chamar de isômero B, quem você vai chamar de isômero L. Vamos supor que numa prova cai o mesmo exemplo. Eu chamei esse aqui de D e esse aqui de L. Não tem problema nenhum. Contando que você chame um isômero de D, que desvia o plano da luz para a direita, e o outro isômero de L, que desvia o plano da luz para a esquerda. Tudo bem até aqui? Professor? Pois não. Então, como é que, assim, tipo, por exemplo, o COH ali tá na esquerda e no outro tá na direita, certo? Certo. Mas, por exemplo, no que não tem rotação para nenhuma das direções, como que ele fica? Ele não teria o carbono quiral, né? Simplesmente, algum desses grupos aqui seriam iguais. Por exemplo, 2 hidroxilas ou 2 grupamentos carboxilas, né? 2C-OH. Então, não tem atividade no desvio do plano da luz, não precisa se preocupar com o plano de simetria dele. Certo? Então, agora, certo, então, aquele que possui vai ter que desenhar a molécula do outro lado. Certo? Beleza? Certo. Entendeu, Alexandre? Então, tipo, sim, mas então, tipo, um dos ácidos, pode ser tanto D quanto L, ele é exatamente igual em posição ao original. Exatamente, porque a natureza consegue fabricar com 2 estruturas espaciais diferentes, certo? Então, na visão espacial, né, é claro que no plano, né, bidimensional, como no quadro, no caderno, aqui na apresentação, não tem como a gente apresentar espacialmente, mas dá para ver dessa maneira aqui, ó. Como é que eu faço? O cara me deu uma estrutura que tem carbono quiral. Imagina um espelho, desenha a estrutura invertida do outro lado. Você que escolhe quem é que você chama de D, quem é que você chama de L. Contando que você chame um de D e o outro de L. Não pode chamar os dois da mesma coisa, certo? Beleza. Valeu. Beleza? Então tá. Então se eu tenho um carbono quiral, 2 isômeros opticamente ativos. Um que desvia para a direita e que desvia para a esquerda. Só que se você misturar partes iguais desses 2 isômeros, você vai ter a chamada mistura racêmica. Como é que seria isso? Você vai misturar 50% do isômero D com 50% do isômero L. 50% de cada um, certo? Se eu tenho 100 ml, 50 ml de D, 50 ml do L, tá? O que você vai resultar? Você vai resultar no racemato ou na chamada mistura racêmica. E a mistura racêmica ou racemato é opticamente inativo, ou seja, não desvia o plano da luz polarizado. Por que não desvia? Bom, se esse aqui desvia 30 graus para a direita, esse aqui desvia 30 graus para a esquerda, eles se anulam. Eu estou com partes iguais, 50% de um, 50% de outro, a luz não vai ter desviada para lugar nenhum. Então, repetindo, se eu tenho misturas em partes iguais, do destrógeno levógeno, 50% destrógeno, 50% levógeno, eu tenho a chamada mistura racêmica ou racemato, ok? Lá, mistura racêmica ou racemato. Mas como é que isso fica melhor na molécula de carbono quiral? Olha só, ácido lático, certo? Tem um carbono quiral. O que eu posso falar em termos de isômeros opticamente ativos? Se ela tem um carbono quiral, ela tem 2 isômeros opticamente ativos. O destrógeno e o levógeno, certo? E ainda um isômero opticamente inativo, que é a chamada mistura racêmica, que nada mais é que misturas em partes iguais, 50% de L com 50% de D. Ok? Tudo certo? Sim. Ok, então. Então, fica o seguinte, estabelecido. Um carbono quiral, quantos isômeros totais nós teremos? 3. 2 opticamente ativos, que é o destrógeno e o levógeno, e um opticamente inativo, que é a chamada mistura racêmica. Se o cara perguntar, o que é mistura racêmica? O que você responde? Misturas em partes iguais de um isômero destrógeno e um levógeno. Beleza, acabou. Matou a questão aí, beleza? Então, olha só. Um carbono quiral, 2 isômeros ativos, o destrógeno e o levógeno, e uma mistura racêmica, um racemato, ok? Tudo bem? Bom, existe uma equação, como a gente já tinha visto,
que mostra o número de carbonos quirais, né? O número de isômeros que um composto vai ter quando ele possuir mais de um carbono quiral. Tá? Vamos dar um exemplo que fica melhor. Olha essa estrutura aqui, ó. Dá uma olhada nessa estrutura aqui no canto, tá? Você tem 2 carbonos. Só que ligado ao carbono em verde, você tem bromo, você tem hidrogênio, você tem iodo, certo? E todo esse lado da molécula aqui, ó. Tudo que tá para cá, tá? Então, esse carbono aqui é quiral, porque ele está ligado a 4 ligantes diferentes. O bromo para cima, o hidrogênio aqui para o lado, o iodo aqui para baixo e todo o restante da molécula. Tudo isso aqui entra como um ligante. Então, esse cara aqui é um carbono quiral, tá? O outro carbono, que está em branco, tem uma hidroxila ligada nele, tem um hidrogênio ligado nele, tem um cloro ligado nele e todo o restante da cadeia que ficou para esse lado. Bom, tudo isso aqui, tanto esse grupo maior, quanto a hidroxila, quanto o hidrogênio, quanto o cloro, são diferentes entre si. Conclusão, quantos carbonos quirais possui essa estrutura? Perguntando para vocês. 1. 1? Esse cara aqui é quiral, que está em verde? Depende, você pode assumir ele como quiral e daí o outro grupo não é mais. Mas olhando só para ele, só porque está em verde, ele é quiral, na opinião de vocês? Sim. Sim, ele é quiral. E esse cara aqui é quiral? Sim, se o outro não for, sim. Sim. Esse cara é quiral. Vocês concordam comigo? Ele é quiral, certo? E esse aqui é quiral também? Também é. Os dois são carbonos quirais, certo? Os dois são carbonos quirais. Esse cara que está em branco tem 4 ligantes diferentes ligados nele. Esse cara que está em verde tem 4 ligantes diferentes ligados nele também. Então, eu tenho 2 carbonos quirais, certo? Então, olha só. Ok. Como é que eu vou utilizar, como é que eu vou descobrir o número de isômeros opticamente ativos num composto que tem mais de um carbono quiral? Você vai ter que utilizar essa formulazinha aqui, ó, 2 elevado a N. Quem é o N aqui no caso? O N é o número de carbonos quirais da estrutura. Para essa estrutura, eu tenho quantos carbonos quirais? 2. Né? Para essa estrutura aqui, eu tenho 2 carbonos quirais. Então, o cara vai te perguntar, ok, quantos isômeros opticamente ativos eu tenho para essa estrutura? Vou abrir mão dessa fórmula, 2 elevado a N, sendo que N é o número de carbonos quirais, e colocar, para este exemplo, né, 2 elevado a 2. 2 elevado a 2, até ontem dava quanto? 4, né? Tem 4 isômeros opticamente ativos, certo? Aqui, ó, 4 isômeros ativos. Todo mundo entendeu essa parte? Sim. Sem problemas? É só usar a fórmula. E como é que eu descubro agora o número de isômeros que não são opticamente ativos? Ou seja, aquelas misturas racêmicas que a gente viu lá atrás para um composto com mais de um carbono quiral. Só jogar na fórmula 2 elevado a N menos 1, que para esse exemplo ficará igual a 2 elevado a 2 menos 1. 2 elevado a 1, 2 isômeros inativos. Então, a fórmula é extremamente simples e você só vai utilizar para quando você tiver um composto que apresente mais de um carbono quiral. Tudo bem? Entendemos? Sim. Lá no terceiro ano, ano que vem, quando esse assunto voltar, né? Dependendo do professor que for dar essa parte lá, na parte de química orgânica, talvez, né, um material didático traga alguns outros exemplos de compostos que apresentem mais de um carbono quiral. Porque, na verdade, são umas 4 regras distintas. Mas o vestibular, hoje em dia, simplesmente trabalha com 2. Quando o composto apresenta um único carbono quiral, que a gente viu, e quando o composto apresenta mais de um carbono quiral, só usando essa fórmula aqui, certo? Dependendo do vestibular que você for fazer, basta isso. Agora, aqui no segundo ano, aqui na segunda série, basta essa informação. O exemplo com um único carbono quiral e o exemplo com mais de um carbono quiral, utilizando dessa forma. Se você entendeu isso, ficou tranquilo. Tudo bem? Então, vamos lá. Esse exercício, eu acho que a gente chegou a fazer, né? No semestre passado. Me respondam se não. Fizemos? Lá na página 474, exercício 8. Aí ele perguntava aqui, né, os aminoácidos. O único desses aminoácidos que não apresenta enantiômero. Aliás, enantiômero, né, ou antípodas óticos, são isômeros que apresentam atividade ótica. São isômeros espaciais, certo? Ele deu esses exemplos aqui. Você teria que encontrar o quê, no caso? Você teria que encontrar o composto que não apresentasse carbono quiral. Né? Se tiver carbono quiral, vai apresentar atividade ótica, certo? Analisando esse primeiro exemplo aqui, a serina. A serina tem carbono quiral? Tem. Quem seria o carbono quiral? Esse cara aqui do meio, certo? Isso. Pergunto para vocês, quais são os grupos ligados nesse cara que está destacado em vermelho? Para cima eu tenho o quê?
NH2. NH2. NH2 ligado a carbono saturado é que tipo de função? Nitrila? Não. É nitrogenada, mas não é nitrila. Amina? Amina, certo? Olha lá, nós temos uma amina, né? Para o outro lado, né, para o seu lado esquerdo, tem toda essa estrutura aqui, ó. Ou seja, tem mais um carbono no grupamento CH2, no CH2 ligado ao grupamento OH, certo? Então tem toda essa parte para cá. Aproveitando o gancho, OH ligado a carbono saturado. Que função é essa, pessoal? Álcool. Carbonila? Álcool, né? Ó, aqui nós temos um álcool, tá? Ainda no carbono quiral, para baixo não está aparecendo, mas nós temos quem ligado a ele? Carbono. Hidrogênio. Hidrogênio. Aqui para baixo, ó, tem um hidrogênio, certo? Então tem a amina, tem todo esse grupo para cá, que tem um álcool, tem o hidrogênio para baixo, e para cá eu tenho isso daqui, ó. Que função é essa? Ácido carboxílico. Ácido carboxílico. Então esse cara aqui é um carbono quiral, certo? Vai ter atividade ótica. A glicina tem carbono quiral? Não. Não, né? Porque esse carboninho aqui, que é o único que poderia ser, tem NH2 ligado para ele, um grupo carboxila para cá, só que ele tem um hidrogênio para cá e um hidrogênio para cá que estão ocultos. Então tem dois grupos iguais. A glicina não apresenta carbono quiral. Se ela não apresenta carbono quiral, ela é a minha resposta, porque ela não apresenta enantiômero, ou seja, isômeros ópticos. Beleza? Tudo bem? Beleza. Então vamos lá. Na estrutura abaixo, quando substitui R por alguns radicais, o composto adquire atividade ótica. Qual dos itens indica, apresenta corretamente esses radicais? Entenderam o que o exercício está pedindo? Não. Ó, ele deu essa estrutura. Só que não disse quem é R, né? Os dois R, tanto de cima quanto de baixo. Ele quer que você transforme essa estrutura aqui, ó, em um composto que tenha atividade ótica. Bom, para esse composto por de atividade ótica, o que ele tem que ter em termos estruturais? Como é o nome do carbono? Carbono quiral. Carbono quiral. Como é que eu transformo esse composto aqui em carbono quiral? Vou ter que pegar esses dois R's que estão ligados a ele, substituí-los por uma dessas alternativas aqui, e esse carbono você vai ter que ter 4 ligantes totalmente diferentes ligados a ele. Qual seria a melhor resposta, então? Propil e etil? Propil e etil? Olha só. Por um lado, eu colocar o propil, que é um radical com 3 átomos de carbono. Por outro, colocar o etil, que seria um radical com 2 carbonos. Será que daria certo? O que eu tenho ligado nele? Metil para um lado, certo? Carboxila para o outro, ok? Então, tanto esse R de cima quanto esse R de baixo não poderão ser grupos funcionais iguais a esses daqui. A melhor resposta realmente vai ficar a letra C, onde eu posso substituir o radical de cima pelo etil, radical de baixo pelo propil. Olha lá, notem que ele se transformou no carbono quiral. Os 4 grupos ligados a esse cara agora são grupos diferentes. Metila, etila, propila. Como é o nome desse grupo aqui? O nome do grupo. Ácido. Ah, não, calma. Ácido carboxílico é a função, tá certo? Mas o nome do grupo. União da carbonila com a hidroxila. Compostos oxigenados, não são? São compostos oxigenados, mas como é o nome desse grupo funcional? Por exemplo, se fosse OH, seria hidroxila. Se fosse C-O, seria carbonila. A união dos dois dá origem a quem? Eu não estou entendendo o raciocínio, não. Carboxila? Carboxila, nome do grupo funcional. Por exemplo, se eu perguntasse o nome do grupo funcional conhecido como OH, você fala hidroxila. Nome do grupo funcional conhecido como C-O, carbonila. Nome desse grupo funcional, C-O-OH. Como é o nome do grupo funcional? Carboxila. Beleza? Entenderam? Sim. Beleza? Ok, então. Então, a melhor resposta para o exercício foi realmente a letra C. Você transformou aquele composto em composto com 4 ligantes diferentes, ele passou a ter atividade ótica. Ok? Próximo exercício aí, tempinho para vocês pensarem. Não vou falar nada, só para vocês apresentarem a resposta. Tempinho para pensar. Já temos resposta? Letra D? Letra D. Mais alguém?
Eu estou computando. Não, letra D. Letra D mesmo? D de dado? Isso aí. Tá. Mais alguém? Peraí, prof. Ok. Também acho que é a B. D também? Podemos? Vamos lá, então. Tá? Ele deu a estrutura do ácido lático, certo? Forma de bola de varetas. Estamos na forma espacial aqui, um pouquinho mais diferente de ver, na forma espacial. Ele está tentando representar um carbono tetraédrico, o carbono está aqui no centro, né? Mas é a mesma estrutura aqui do lado. Aí ele pergunta, sobre essa estrutura, sobre o ácido lático, é correto afirmar, exceto a letra A, possui carbono assimétrico? O que é um carbono assimétrico, pessoal? Definição. Carbono é quando todos os elementos que são caso eles são diferentes. Então, carbono assimétrico é um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes, certo? Como é outro nome que eu posso dar para carbono assimétrico? Quiral. Quiral. Esse cara tem carbono assimétrico, quiral? Sim. Sim, olha lá. Carboxila, hidroxila, metila e hidroxila. Foi o exemplo clássico, até comentei como exemplo lá atrás para a gente entender isomeria ótica, né? Ó, que aparece nos exercícios. Então, ele tem carbono assimétrico quiral. Então, a letra A é verdadeira. A letra B, possui atividade ótica? Possui. O que é possuir atividade ótica? Os caras perguntam, como é que eu sei que uma substância tem atividade ótica? O que ela faz? Não é ter carbono quiral, porque carbono quiral é a condição estrutural. O que uma substância que atividade ótica faz? Quando ela destrói um raio... Desvia o plano da luz. Um raio de luz polarizada. Desvia o plano da luz polarizada, certo? Não pode ser luz natural. Então, você responder para o cara, o que a substância desvia o plano da luz polarizada. Está correto. Ok? Então, possui atividade ótica. A letra B também está certa. A letra C, apresenta carboxila e oxidrila, também chamada de hidroxila? Apresenta, né? Tá aqui a oxidrila ou a hidroxila e para cima a carboxila. Por isso que eu insisto com vocês o nome dos grupos funcionais das funções. Porque às vezes o cara pergunta, né? Aí você pode se perder na resposta simplesmente por isso daqui, ó. Carboxila é isso daqui, C dupla OH. Oxidrila ou hidroxila é simplesmente o grupamento OH, tá? Então a C também está correta. A letra D, possui isomeria cis-trans? Não? Qual é o outro nome que a isomeria cis-trans recebe? Geométrica. Geométrica. Nós já estudamos isomeria geométrica, pessoal? Já. Já, né? Foi assunto, inclusive, da última prova, junto com a isomeria plana. Só para aproveitar, fazendo uma revisão, a plana tem quantos casos, isomeria plana? 5. 5, maravilha. E a espacial, que a gente está retomando agora, tem 2. A geométrica, cis-trans, que nós já estudamos, e agora estamos vendo a isomeria ótica, ok? Então tá. Já deu para ver que a melhor resposta é a letra D. Ele não possui isomeria cis-trans, ele possui isomeria geométrica, certo? E a letra E, as estruturas não são superponíveis, certo? Elas não são. Se eu colocar uma em direção à outra, elas não vão se sobrepor. É uma condição para que você tenha carbono quiral, né? E você tenha 2 isômeros que dia para a direita e dia para a esquerda. Só para retomar, pessoal, qual a condição para que eu tivesse isomeria cis-trans no composto? Alguém se recorda? Não é o caso, ele não tem. Mas para se ele tivesse... Uma ligação entre carbonos. Que tipo de ligação? Dupla. Uma ligação dupla de carbono. Se não tivesse a dupla, quem faria o papel da dupla? Lembra que a dupla é o impedimento espacial, faz com que o carbono não gire no espaço. Né? Se não for a dupla, aonde acontece também isomeria geométrica ou cis-trans? Em compostos? Em cadeias cíclicas. Em cadeias cíclicas, cadeias fechadas. A dupla, né, impede o livre giro do carbono no espaço, o anel também, ok? Então, para ter isomeria cis-trans, ele teria que ter em algum lugar ou uma ligação dupla entre carbonos, lembrando que seguia aquelas outras duas regras, ligante do primeiro carbono diferente da parte de cima e de baixo, ligante do segundo carbono, a parte de cima diferente da parte de baixo. Tem que respeitar 3 condições para ter isomeria geométrica ou cis-trans, certo? Tudo bem, então? Próximo exercício lá. Tempinho para vocês pensarem também.
Letra A. Letra A. Mais alguém? Também acho que é A. Também acho que é A, beleza. Mais alguém? Podemos? Sim. Olha só. Analise as estruturas 1, 2, 3 e 4 abaixo, né? Tá aqui, estão listadas aqui no quadro. Lembrando que está colocando a forma de uma cruz. Aqui no meio, quem é que você tem? Você tem um átomo de carbono em todas elas, certo? É correto afirmar. Letra A, como vocês falaram, somente as estruturas 1 e 2 apresentam atividade, isomeria ótica. Somente a 1 e 2. A 1 apresenta isomeria ótica porque ela apresenta o quê, pessoal? Todas as outras Carbono ligações. quiral. Carbono quiral. O que é um carbono quiral? Definição. Lembra que a gente sabe, na hora de escrever Faz definição, 4 a gente trava. ligações diferentes. É o carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. É o caso desse carbono aqui, ó, destacado em vermelho, quais são os grupos ligados a ele? Né? Hidrogênio para um lado, CH3 para baixo, né? Como é o nome do grupamento CH3? Como se ele fosse um radical? Se ele fosse um radical. Metil. Metil, beleza. Como é o nome desse grupo aqui, OH? Nome do grupo? Álcool. Hidroxila. Álcool é a função, nome do grupo. Só. Hidroxila. Hidroxila, beleza, que no caso é um álcool que está ligado a carbono saturado, mas é hidroxila. E na parte de cima um CH2OH, certo? Ou seja, tem outro carbono ligado a uma outra hidroxila. Então tem álcool 2 vezes. Esse cara aqui é quiral porque tem hidrogênio, hidroxila, metila e todo esse grupamento diferente na parte de cima. Então esse cara aqui tem carbono quiral. O 2 também. Hidroxila, hidrogênio, metila, a parte de baixo, a parte de cima também é diferente, certo? Esse cara aqui tem carbono quiral? Não, ó. Grupo de cima e grupo de baixo são iguais, já não tem carbono quiral. E o último, a mesma coisa. Grupo de cima e grupo de baixo são iguais, não tem carbono quiral. Portanto, a minha resposta passa realmente a ser letra A. Ele apresenta isomeria ótica, porque 1 e 2 apresentam carbonos quirais. Tá todo mundo entendendo? Tá mais tranquilo agora? Olhando para os exercícios, né? Você vê que o cara sempre fica em cima disso. Ah, tem isomeria ótica, né? O que vai acontecer? Sempre em cima disso. Vamos para o próximo exercício, então, pessoal. Tempinho para pensar. Letra E, professor? Letra E, beleza. Vamos observar, vamos esperando a resposta. Está anotado aqui, vamos ver quem mais. Eu acho que é C. Letra C, mais uma resposta, beleza. Mais alguém? Letra A? Letra A. Talvez o Bom, D. resposta letra A, letra C até agora, mais alguém? O D de dado. D de dado. Vamos ver aqui então. Letra C. Letra C, olha só, tivemos respostas diferentes. Vamos então ao exercício. Vamos ver como é que a gente faz. O número total de isômeros ativos e inativos, certo? Da molécula abaixo é, primeira coisa que você vai verificar, ela possui um ou mais de um carbono quiral. Pergunto a vocês, um ou mais de um? Mais de um. Mais de um. Quantos? 2. 2. Vamos observar? Esse cara aqui, ó, do CH3, esse C, pode ser considerado quiral? Não. 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 Né? 3 grupos iguais, ó, 3 hidrogênios. Esse C, o segundo aqui, é carbono quiral? Sim. É, né? Tá ligado a hidrogênio, tá ligado a metila, tá ligada a cloro e tá ligado a toda essa estrutura para esse lado aqui. É tudo que ficar, pessoal, é tudo que ficar. Então, esse cara aqui é carbono quiral. Os senhores concordam? Sim. Se é carbono quiral, como é que eu marco carbono quiral numa prova? Boto asterisco. Bom, coloca um asterisco, beleza. Então já tem um carbono quiral. O próximo aqui é quiral, pessoal? Sim. Não. Não? Vamos observar? Não. Hidrogênio para cima, os senhores concordam? Sim. Bromo para baixo, tá? Por enquanto tá tudo diferente. Toda esta cadeia para esse lado, toda esta cadeia para esse lado. Essas cadeias laterais, tanto da direita
quanto da esquerda são iguais? Não. Não, né? Ó. Essa cadeia aqui, NH2, para cá tem um CH3, essa cadeia aqui tem hidrogênio para baixo, aqui tem cloro, essa cadeia aqui tem flúor para cima, essa aqui tem hidrogênio. Então, as cadeias laterais são diferentes. Esse cara aqui é quiral? Sim. Sim. Hidrogênio, bromo, cadeia da direita diferente da cadeia da esquerda. Então, esse cara aqui é quiral. Eu tenho um segundo carbono quiral. Também vou marcar esse cara como asterisco. Ok? Todo mundo visualizou? O último é carbono quiral? É. Sim. É mesmo? Nome do grupo. Alguém se recorda? Amina. Amina é o nome da função. Nome do grupo só. Só grupamento NH2. Tá perfeita a resposta. Tem uma amina aí, mas como é o nome do grupo? OH é hidroxila. C-O é carbonila. NH2. Alguém se recorda? Amino. Certo? Se aparecer só o NH2, pessoal, você chama de amino. Beleza? Então tá. Tem flúor, tem amino, tem hidrogênio, tem toda essa cadeia lateral para cá. Então esse cara também é quiral. Conclusão, você tem quantos carbonos quirais na estrutura? 3 carbonos quirais, certo? Se você tem 3 carbonos quirais, como é que você vai fazer para descobrir a quantidade de isômeros ativos e inativos? O que eu tenho que fazer? Para calcular os ativos, tem que usar aquela fórmula, né? Como é que é a fórmula? 2 elevado a n, certo? Quem é n? É o número de carbonos. Número de carbonos quirais. Para este exemplo, eu tenho quantos? 3. Então, jogando na fórmula, 2 elevado a 3. Né? 2 elevado a terceira, até ontem dava quanto? Não, é 8. 8, né? Ó. 8 isômeros ativos. Vou lá marcar 8 e acabou, é isso só? Não, ele quer os inativos também. Ele quer os inativos. E aqui que eu presto atenção de vocês na hora da prova. Tem questão, prova de vestibulares que eu estou falando, tá? Todas são tiradas de vestibulares. Só não está colocado aqui que vestibular que é. Ó, ele pode perguntar número de isômeros totais, como ele perguntou aqui, certo? Número de isômeros ativos ou só o número de isômeros inativos. Tem gente que faz na rapidez, sabe a questão e acaba marcando coisa errada. Para este exemplo, ele perguntou os dois, somatório dos dois. Tanto dos ativos quanto dos inativos. Prestem atenção na hora de fazer uma questão, na hora da afobação. Você vai muito rápido, acaba dando a resposta errada. Beleza? Então, olha só. Fiz a primeira parte. Tem 8 isômeros ativos. Vamos à segunda parte. Quantos inativos? Qual a fórmula que eu vou ter que utilizar agora? 2 elevado a n menos 1. 2 elevado a n menos 1. Para este exemplo, certo? Vai dar um total de 2 na parte de cima, né? Porque 3 menos 1 dá 2. Até ontem isso aqui dava quanto? 4. Total de isômeros, né, somando os ativos com os inativos, dá 12. Melhor alternativa, resposta letra E. Entenderam? Sim. Tem problemas? Sim. Ó, pessoal, a gente está quase encerrando, aqui o Valdivino atrasou um pouquinho, só estender só um pouquinho mais, tá? Todo mundo entendeu essa parte? Como identificar se um composto tem isomeria ótica, observando o carbono quiral? Se ele tem um carbono quiral, só vou ter 3 tipos de isômeros, 2 ativos e 1 inativo. O destrógeno, o levógeno, a mistura racêmica. E quando ele tem mais de um, eu vou ter que jogar nessa formulazinha aqui somente. Tudo bem? Vocês conseguiram entender essa essência? Vocês entenderam isso? Para esse ano, na segunda série, tá ótimo. É até onde a gente vai, certo? Ano que vem, no terceiro, dependendo do material didático, né, baseado nos últimos vestibulares, se der mais algum complemento, o professor trabalha lá. Por enquanto, esse ano para o segundo, tá perfeito. Tudo bem? Tudo bem, professor. Tranquilo. Beleza, então. Detalhe é o seguinte, pessoal. Vocês têm que fazer a chamada agora, certo? Então é o seguinte, lá na lista, vocês começam agora a colocar o nome de vocês, tá? Todo mundo para essa primeira aula, beleza? E a gente retorna, depois do intervalo, para a gente trabalhar a parte já da apostila 3. Então, já alertando vocês, quando a gente voltar, a gente trabalha a apostila 3, beleza? Beleza. Ok, então.
Então, até depois do intervalo, a gente vai começar já a trabalhar a apostila 3, vamos entrar em reações orgânicas, tá? Depois eu vou deixar marcado alguns exercícios, vou liberar todo o capítulo para fazer anterior lá da apostila 2, né? Só faltavam os exercícios de isomeria ótica, tá ok? É isso aí, pessoal. Até daqui a pouco, então. Até depois do intervalo. Bom intervalo para vocês aí. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau, Tchau, tchau. professor. Até daqui a pouco. Daqui a pouco.